Transformação. Essa é a palavra escolhida para o dia especial de hoje. O dia do nosso segundo episódio ao vivo. Porque quem sabe faz ao vivo. E quem também não tem medo de errar, faz ao vivo. Assim é na medicina. A gente estuda, a gente se prepara para isso. E nada melhor, pessoal, de fazer o nosso segundo episódio falando em transformação, porque hoje nós não vamos apenas comemorar uma data, dia 18 de amanhã, que é o dia do médico. Não. Nós vamos comemorar, na realidade, é um chamado, é uma missão. Ser médico é isso. É receber essa missão e colocá-la em prática. Então, bem-vindo e bem-vinda a você. Desde agora, meu muito obrigado. E antes de apresentar a nossa convidada especial, eu gostaria que você se inscrevesse aqui no nosso canal. Aqui embaixo, ó, inscreve-se, porque você é de suma importância para o nosso canal do Mais Que Ortopedia, do grupo RBS Saúde. Agora, se nós vamos falar de medicina, e temos já no nosso lema, né, o nosso tema, aqui nós falamos mais que ortopedia, mais que medicina, nós falamos de vida e vida com qualidade. Então, nada melhor do que nós termos aqui para um bate-papo a doutora Silvia Mello. Ela que faz com que as crianças venham. Elas nascem. Por quê? Qual é a profissão mesmo da senhora, doutora? A especialidade? Sou ginecologista e obstetra. Gineco e obstetrícia. Deu para entender, gente? O início de tudo. O nascimento. A vida. Então eu pergunto, doutora Silvia, primeiro agradecendo mais uma vez, porque eu sei que a senhora é gineco, eu sei que a senhora é obstetrícia, e sei também, né, gente? A gente sabe, tá? Que não tem para que estar escondendo. É a nossa presidenta do Sindicato dos Médicos do Estado de Alagoas, que briga pelos nossos direitos. Mas hoje, quero falar de algo muito maior. Quero falar sobre vida. Então, doutora, como é ser? Vamos esquecer a parte um pouquinho da gineco. Obstetrícia. Quando um bebê, um menino, uma menina está nascendo. Como é? Qual é esse sentimento? Rogério, essa semana foi nos pedido que a gente respondesse o que nos levou a ser médicos, né? Então a gente pensa, quando a gente vai escolher nossa profissão, a gente é muito jovem, né? 17, 18 anos, a maioria de nós tão jovens, a gente não tem noção da responsabilidade que a gente tem pela frente, de tudo que a gente vai enfrentar, né? Graças a Deus os jovens são muito destemidos, mas é como você acabou de dizer, é uma vocação, é um chamado, Rogério. É algo que brota dentro da gente que a gente não sabe de onde. E eu entrei na medicina querendo fazer pediatria. Eu amo crianças, adoro. A minha nora me chama de encantadora de crianças, porque onde tem criança eu já estou lá por perto brincando. Mas, ao ver o primeiro parto, Rogério, eu me encantei com aquilo ali. Então, eu podia lidar com a criança, mas aí eu podia lidar de uma forma que eu pudesse trazer essa criança ao mundo com saúde. Cuidando dessa mãe, para que essa criança tivesse um futuro melhor, uma qualidade de vida boa. E isso é muito bom, Rogério, é muito bom, é muito gratificante. Nada, no final das contas, a gente olha para trás, dinheiro nenhum paga isso, tudo que a gente vive na medicina, o que a medicina nos propõe, né? E tudo que a obstetrícia me dá de volta, esse carinho que eu vejo muito quando seus pezinhos voltam para você, quando aquelas crianças voltam para você, é quando as mães trazem essas crianças para mim, para eu ver, para eu acompanhá-las. Às vezes as mães vão para consulta de preventivo ginecológico e levam eles para mim e olha, tá aqui. Então assim, é como eu me sinto parte da vida daquela criança, né? E aí eu sei que você também, da sua forma, você participa disso. É muito lindo. Eu já me encantei quando eu comecei a seguir seu Instagram e ver aqueles pezinhos voltando para você e você devolvendo, né?
uma possibilidade linda para eles, que é de caminhar. De caminhar. E aí eu sempre falo, chamar de Silvinha, tá certo? Porque conheço há muito tempo. Época de faculdade, imagina, tá, gente? Esquece, pula. Quanto tempo tem que a gente terminou? Eu nem me lembro. Eu tava fazendo as contas. Tava? Tava. Sério. 28 anos que a gente terminou, Zé. 28? 28. Eu só tenho 30 de vida. 28, é? Tudo bem, eu vou acreditar. Você tá falando, minha presidente, eu vou acreditar. Mas o que a gente gostaria, gente, hoje de estar falando aqui é justamente isso. É que ser médico não é apenas passar uma receita. Se você pensa em fazer medicina, pensando no glamour, pensando em que vai fazer apenas uma receita, com todo respeito, procura outra profissão. Porque isso é pensar pequeno, entendeu? Porque, na realidade, ser médico é transformar vidas. É como o Silvinha falou aqui. Eu, quando escolhi ser médico, eu pensei em algumas outras especialidades e me encantei ainda no 4º período de ortopedia, né? 4º período de medicina lá na UFAL, quando eu paguei ortopedia com o mestre Dr. Adailton Reis, que eu vi uma criança com a coluna torta, uma escoliose, e ele fez uma cirurgia que alinhou, e essa criança começou depois a andar, né, de uma maneira diferente, e eu comecei a ver nos olhos a alegria dela e também da família. Eu olhei assim e disse, gente, é isso. É isso aqui, entendeu? É lógico que é a sua profissão. Lógico que você tem que ser bem remunerado. Isso aí a gente fala de precificação. Mas quando a gente vai falar de valor, quanto é que vale a alegria, o sorriso dessa criança? Quanto é que vale para aquela família, para aquela mãe, para aquele pai, ver o sorriso daquela criança? Aquela criança voltar para a escola sem sofrer bullying. Então, isso não tem preço. Mas para acontecer tudo isso, gente, tem uma construção. E aí a gente começa a falar das nossas escolhas. Você faz 6 anos de medicina. Depois, doutora, quantos anos? Na minha época, ainda eram só 2 anos de ginecologia e obstetrícia. Hoje já são 3. Né? 3 a maioria anos. das especialidades cirúrgicas, principalmente, ganhou mais 1 ano, né? Para que a gente possa sair mais lapidado ainda. Por quê? Porque a gente, ao passar dos anos, a gente vai avaliando a qualidade dos médicos. Então, para sempre melhorar, né, Rogério? A qualidade com que você é especialista, então foi aumentado, né? E na minha especialidade aumentou. E hoje são 3 anos. Então, assim, 6 anos, mais 3 de residência. E você ainda pode escolher uma subespecialidade, né? Dentro da própria ginecologia e obstetrícia, você tem um outro leque imenso para escolher. Para escolher. E aí, a senhora me responda só uma coisa assim, doutora, que eu sempre tenho curiosidade. Antigamente, né? Parto. Aí você tinha as parteiras. Ok? Então, técnica lá, você tem a parteira. Aí você tem a obstetra. E eu digo assim, qual é a importância, né, de ter um obstetra na comunidade e a importância também de se fazer um pré-natal, de dar uma assistência melhor a essa gestação? É a primeira frase que eu digo para os alunos da gente lá, né, na universidade, é que pré-natal é medicina preventiva. E se eu atuo com medicina preventiva, eu gasto menos a medicina curativa, que é muito mais cara. Então, medicina preventiva é mais barato. Tanto que o nome é pré, é o que vem antes do nascimento, né? Então, se eu atuar naquela fasezinha ali, eu previno uma série de patologias, uma série de desfechos que eu não quero para essa mãe, para esse filho, e aí eu consigo entregar mãe e filho sadios. Então, para mim, a obstetrícia é isso. O que eu sempre digo para as minhas pacientes também, eu quero uma mãe sadia para cuidar dos seus filhos. Para cuidar dos seus filhos. É o que eu mais digo a elas, quando elas estão com medo, sabe, Rogério? Às vezes que tem uma patologia, hoje eu atendi um diabetes gestacional, ela está com medo do parto. Ela está com 114 quilos, né? Ela tem 1,40 m, você imagine. Ela está com as glicemias, graças a Deus, agora controladas, mas ela está com medo, que ela nunca passou por isso. Aí eu tentando tranquilizar ela. Primeiro filho? Não, é o segundo. Segundo? Né? Mas é o segundo que ela fica na gestação com essas glicemias alteradas. Na primeira gestação ela não teve. Então, isso é uma insegurança muito grande que ela traz e ela está com muito medo, né?
E eu tentei tranquilizar ela através de dizendo isso. Eu quero entregar a seu filho uma mãe sadia para continuar cuidando dele como ele merece. Aí ela disse, como meu neném tá tudo bem? Eu disse, o seu neném tá tudo ótimo. Vamos agora cuidar de você, para que não tenha esses desfechos. Então, assim, na verdade, eu lido com uma série de prevenções. Eu previno. O que é que hoje é assustador, Rogério? Teve um colega que essa semana disse, tá chovendo sífilis. Né? Aí a gente vê uma doença tão primária, né, Rogério? E você vê disseminadíssima. Né? Então, assim, é um dos exames que a gente mais faz no pré-natal hoje e é onde a gente tenta agir o mais rápido possível para que esse neném não nasça com a doença, não nasça com esse estigma de sífilis congênita, que traz todo um dano para ele, de todo o organismo, né? Porque, na verdade, a sífilis, ela está espalhada em todo o sangue e para esse neném ele tem consequências horríveis, né? Mas por que você acha que está vindo essas doenças assim? Até disso que a gente fala do passado, que a gente já conhece tanto. O que está acontecendo com a nossa sociedade? Rogério, eu também me faço diariamente essa pergunta. Por que doenças tão banais, né? Tão simples, tão fáceis de prevenir, de cuidar, estão se alastrando desse jeito? E podendo trazer, né? assim, problemas tão sérios. As doenças ligadas ao sexo, Rogério, elas são ainda... não tem um certo tabu, uma coisa escondida. Eu não sei o que passa na cabeça, né, dessas pessoas. E elas têm medo de falar, medo de serem investigadas. Né? Teve uma paciente ginecológica um dia desse que ela disse, ela foi para consulta ginecológica, ela disse, estou me sentindo muito invadida. Como assim? O ginecologista, cabe ao ginecologista lhe fazer perguntas, claro, que a gente, né, diz que vai ter que perguntar, ter que saber, eu preciso saber dessa vida pregressa. Então, eu não estou invadindo por questão, né, não, eu estou precisando saber toda a sua história para poder agir e até ajudar a prevenir. Então, por isso que o ginecologista, eu acho, de toda a medicina, é o médico mais invasivo, porque ele vai no muito íntimo, na área sexual da pessoa. Então, a gente também tem que ter esse cuidado quando aborda, né? Saber como falar é o que eu mais digo para os meninos. A gente tem que saber como falar. Prestem muita atenção para não serem tão agressivos com as palavras, para que aquelas pacientes não se sintam diminuídas, né? Não se sintam menosprezadas por conta dos termos que a gente possa vir a usar. Uhum. Silvia, aí a gente fala também do seguinte, essa assistência na prevenção durante a gestação e durante o parto. Mais ainda, hoje a gente sabe que tem muitas complicações, né, de parto normal principalmente. Então, assim, o obstetra junto, ele tá ali, mesmo que seja, hoje estão sendo muito difundidas as casas de parto, mas que essas casas de parto sejam muito próximas a hospitais, ou até mesmo dentro do hospital, né? Eu posso ter uma ala que só priorize o parto normal. Tá, mas eu tenho que ter o obstetra ali, porque na hora da complicação, né, Rogério? É a gente que todo mundo chama, né? Então, a gente tá ali apto a resolver. E aí, na hora do nascimento, é onde eu tenho que agir ainda mais para entregar esse bebê com saúde a essa mãe. Não adianta eu entregar um bebê anoxiado, grave, como tem uns filhos dessas pacientes diabéticas, nascem gordinhos, né? É o que a gente chama de grande para a idade gestacional, os nossos gigs. E esses fetos, não sei se você viu a última vez, agora nasceu um de 6,5 kg, não me engano, lá no Rio de Janeiro, né? E essa mãe, pelo que conta, 50 pontos ela levou. Você imagine, e olhe que ela não era mãezinha de primeira vez, se não me engano era o 5º, era o 6º filho dela, né? Agora, Rogério, pelo amor de Deus, ninguém pegou uma simples fita métrica e mediu esse fundo uterino? Rogério, eu não preciso de exames extraordinários para eu descobrir que o neném está grande demais. Às vezes eu tenho uma fita métrica, eu às vezes digo, o meu residente querendo o Doppler, querendo ultrassom toda hora e tal. Gente, vocês mediram o fundo uterino dessa paciente? Eita, não, medi não. Eu digo, se a patologia que ela tá, ela diminui ou aumenta o fundo uterino, para que eu quero uma fita métrica? Olhe para isso, eu preciso de uma fita métrica. Então, às vezes, a gente não precisa fazer medicina com tudo que há de mais chique no mundo, mas a gente precisa fazer com a clínica que a gente tem,
né? E uma fita métrica, ela me ajuda muito. Então, como é que essa paciente deixaram evoluir para um parto normal? Rogério, nem 6,5 kg, esse fundo uterino é gigantesco. Como é que você não pensou nisso ao medir esse fundo uterino? Que podia ser isso, podia ter prevenido. Graças a Deus o neném está vivo, mas teve lesão de plexo braquial. Né? Ele fez ia chegar lá, a distócia de ombrinho dele, fez essa lesão de plexo. Queira Deus que seja reversível, né? Que você sabe que muitas vezes não é reversível. E aí eu entreguei um neném sem saúde para essa mãe, né? E até quando vai ser mais um para ela cuidar de uma forma que seja até para o resto da vida, né? Algo que poderia ser prevenido. Algo que O que poderia a gente está ser falando prevenido. aqui é justamente isso, é algo que poderia Ser ter a prevenção. Cadê o pré-natal E dessa aí, paciente, né? o que é que É a vai ter? primeira Vai coisa ter uma que eu criança que vai ter uma deficiência, que vai ser péssimo para a criança, vai ser péssimo para a família, péssimo para a sociedade. Porque ela depois, quando estiver na fase adolescente e adulta, ela não vai produzir, né, em termos de trabalho, e ela também ainda vai ter que ser para o INSS. Ou seja, tudo isso poderia ter sido né? Feita a prevenção lá no início. Veja você o quanto é importante. Aí passa esse recado para os nossos alunos, né, que pensa que fazer medicina é a alta tecnologia, e às vezes eu falo para ele que está precisando ter apenas 2 neurônios. Tá? O tique e o teco, como se fala, para parar um pouquinho e pensar. Não adianta eu ter uma tecnologia maior do mundo se eu ali não sei empregar e não sei nem raciocinar. Então hoje parece que é tudo na dependência, tá, de uma tecnologia. E aí eu vou contar até uma coisa que aconteceu essa semana com minha filha, tá? Minha filha está terminando medicina, e aí ela pegou uma imagem de radiografia e botou numa dessas inteligência artificial. A primeira coisa que a IA disse lá foi: trata-se de uma imagem radiográfica de um joelho. Eu quase infartava, porque era um cotovelo. Aí eu, epa, para. A minha pessoa ficou assim, eu peguei e disse, gente... Aí quando foi depois, agora, veja a diferença. Até a máquina é educada. Não, desculpa, senhor, não sei de quê. Porque eu disse, não, isso aqui não é... É joelho, filho. Isso é um cotovelo de uma criança. Olha, e eu botei mesmo assim, sabe? Aí eu falei, desculpa, doutor Rogério, realmente eu me enganei, não sei o que. Aí saiu com a educação tão grande, saiu tudinho falando assim. Mas aí, qual foi o que eu disse pra minha filha? Depois mostrei até, deixei salvo, mostrei pra turma. Digo, ó, gente, aí é só copiar e colar. Se você não pensa, se você não raciocina, você ia dizer um diagnóstico errado e depois ainda diz, dá um laudo. Laudo de joelho. Sendo um cotovelo. Sendo um cotovelo, eu fiquei tão assim, sabe? Eu peguei, aí vem um pessoal que defende, não, mas veja bem, depende de perguntar, depende... Não, gente, ele é importante, é importantíssimo, não vou entrar nesse mérito. Agora, o ser humano continua sendo muito mais importante do que qualquer mais, porque a gente tem que parar, a gente tem que pensar, parece que está tendo preguiça. Quanto mais acesso fácil a gente está tendo às informações, mais preguiça a gente está tendo de raciocinar. Então, isso vai uma crítica para você, juventude, principalmente que faz medicina. Tá na hora de parar um pouquinho e pensar. Tá? Pensa na vida. Pensa na vida. É a melhor coisa. Se não, desiste. Tá certo? Era isso que eu queria mandar um recado para você. Você sabe para quem é. Tá? Que medicina não é para todo mundo também, não. E quando eu digo para todo mundo, não quer dizer que médico é melhor do que ninguém, não. Quer dizer que médico é aquele que gosta de estudar, que gosta de se dedicar. E que para isso precisa ser muito bem valorizado, sim. Porque é altamente importante. Porque transforma vida. Eu sempre digo aos meus pacientes e digo também aos meus internos e residentes. Eu não trato um pé. Eu trato uma pessoa. Essa pessoa tem um pezinho que é um pé torto. Ao tratar esse pé, eu estou devolvendo algo muito mais valioso para essa pessoa. Imagina um menino de 6 anos tá andando numa praça da sua cidade com tênis pela primeira vez. Imagina uma criança, no caso já adolescente, até assim, o Edu que me desafiou. Tô lembrado, viu, Edu? Vi sua corrida, parabenizar. Tem um paciente de 12 anos, né, que é cadeirante, tinha paralisia cerebral,
tratou e graças a Deus. E também a equipe multiprofissional, pessoal da físio, preparador físico, parabéns. Ele agora é um atleta aos 19 e ele correu e ganhou a salto em distância e ficou em 7º colocado em 100 metros. Uma criança que hoje tem 19, a gente começou a tratar ele com 12, que já estava completamente fora dos padrões da ortopedia, porque uma paralisia cerebral com 12 anos, depois de 10 anos, a gente não pensa muito em investir, como fala, tá certo? E o Eduardo pegou, foi um show de bola. E aí é que eu digo, além da ciência, a fé também. Porque aquilo ali não vem me dizer que foi somente, foi por causa de mim, por causa da fisioterapeuta, não. Ali teve a mão de Deus, porque ele está competindo. E toda vez que ele compete, ontem recebi um novo vídeo, e mais uma vez ele dizendo que não esqueceu da minha competição com ele. Agora, como é que eu vou pular 3 a 4 metros? Eu não sei. Eu tô até com medo do Eduardo, mas... Eita, isso ninguém tá assistindo não, né? Então você fica tranquilo. Mas voltando aqui para o nosso assunto. Falamos da gestação, falamos do pré, né? Falamos também naquele momento que está nascendo, e aí é importante porque, gente, chega pra gente, tá? Que é a lesão do plexo braquial, paralisia. Isso, né? Não é isso? Por causa de uma distócia. E aí, muitas vezes, como você falou, mal calculado. Isso, né? E aí, o que é que você vai fazer, né? Então, assim, nessas horas que estão nas casas de parto, que não tem o obstetra por perto, você corre um risco maior de não ter essa assistência, né, correta. E também, mesmo tendo obstetra, né, Rogério? É como eu lhe disse, às vezes, que custa, gente, o último ultrassom dessa paciente, a gente olhar o peso desse neném, medir esse fundo uterino, Rogério, quando eu meço um fundo uterino, eu posso suspeitar de tanta coisa, né? Um fundo uterino acima do normal. Então, aí isso é muito importante, ou seja, então, uma fitinha métrica no pré-natal, né, ajuda tanto. Ajuda. Né? E o pós-nascimento? Eu costumo muito pedir para todas elas voltar para mim com 30 dias e bato naquela tecla que aí é a hora de eu entregar esse neném para a pediatra, para que ela faça aquela avaliação mensal durante o primeiro ano de vida, para que ele cresça saudável. Então, além de eu estimular ela via o meu pré-natal, é agora de eu dizer a ela que ela tem que ir mensalmente. Aí eu ainda costumo dizer, do jeitinho que você vinha, agora é a vez do seu filhinho ir. Então, durante esse ano, ele vai ter que ser avaliado mensalmente, mesmo que não tenha nada. Porque o certo é isso, é que a gente vá sem sentir nada, né? Porque nisso, a gente também está fazendo medicina preventiva. Medicina preventiva. E se eu faço medicina preventiva, eu gasto menos, né? E a medicina curativa muito mais cara, muito mais difícil. Pode ser que eu não consiga, mas a medicina preventiva tem um poder imenso. E aí é que eu digo, né? O poder do time, né? Você, obstetra, pega o bebê e aí você passa, né? Agora tu vai para pediatra. E a pediatra começa a ter todo o desenvolvimento dessa criança. Olha que coisa linda, gente. Essa criança vai, aí depois ela começa a se movimentar, aí segura a cabeça, segura o tronco, senta sozinho, né? Depois sai engateando, depois fica de pé. Tudo isso fazendo parte. Isso é bonito, gente, isso é possível e isso existe. Agora, doutora, por quê? Porque apenas aquelas coisas que não é medicina, que não é médico, que ganha os holofotes assim dos grandes canais? Também não consigo entender, meu amigo. Parece que tudo é igual, que medicina não presta, que é tudo aquele negócio ali que ninguém se preocupa com ninguém, que é todo mundo mercenário. Eu acho, sabe, Rogério, quando você quer... não sei se você já percebeu alguma coisa. Quando alguém quer ir contra você, ele denigre a sua imagem. Entendeu? É assim. Vamos dizer, eu estou na defesa de um médico. Vamos dar esse exemplo. Uhum. E aí, o gestor, por exemplo, que eu estou intercedendo por aquele grupo, ele começa a denigrir a imagem daquele grupo, daquele médico, dizendo, não presta, não atende bem, não é bom, para que eu perca a minha coragem de defesa. Entendeu? Então, assim, acontece demais. Você denigre a imagem para você ficar
né? Para você se sobressair. Que é verdade. Então, né? É verdade, que muitas vezes eu sinto isso até na pele, e aí eu digo até aos meus estudantes, gente, nossa maior razão de ser um profissional é o nosso paciente. Você tem que vibrar. Às vezes eu até digo, eu sempre tenho uma coisa, eu tenho uma avaliação para fazer, eles ganham nota, né? Na avaliação prática. Aí eu peguei e disse, para mim o mais importante é a atitude. A gente pode não resolver o problema daquele paciente naquele momento, né? Falando do ponto de vista da ortopedia. Entretanto, ele tem que sair da sala sorrindo. Por quê? Porque ele tem que encontrar ali o amparo que ele estava precisando. Ele tem que encontrar ali uma pessoa que vai se conectar. E pelo menos nas universidades em que eu trabalho, a gente consegue isso. E o pessoal, e isso é até interessante, os alunos, quando eu falo isso no início, eles ficam, será? Será? E quando é no final ele faz, e não é que saiu sorrindo mesmo, eu digo, sabe por quê? Porque você fez o papel que você deve fazer quando você estiver formado, papel de médico. Foi o que você fez. Você ouviu o paciente. Você fez uma anamnese. E olha que é uma anamnese reduzida porque é de especialista. Tá certo? Você fez o teu exame físico. Você conversou com o paciente. Então, o que era que você poderia fazer mais? Você não é Deus. Você é médico. E você disse, eu estou do seu lado. Resultados bons? Vamos ter. Resultados ruins? Também, gente. E aí vem alguns infelizes médicos dizendo que eu nunca tive resultado ruim. É mentiroso, é picareta. E estraga até também a nossa classe. Porque eu estou dizendo assim, não sou eu. É a literatura que fala, são os grandes mestres que eu tive que disse quem é o cirurgião que não tem má resultado. Não significa dizer que é erro, não. E aí virou também outra coisa. Má resultado é sinônimo de erro médico. O que é que a senhora acha disso? É o que a gente estava até comentando, né, antes. Você ficar insatisfeito com o resultado, você já classifica como erro médico. Aí, lá vem a quantidade crescente, Rogério, você vê, de processos contra médicos, né? E não foi um erro. Na verdade, deveria ter sido mostrado a esse paciente o que poderia ter o desfecho que ele não queria. Aí é o desfecho diferente. Então, assim, não fiquei satisfeito com o que eu quis. Então, mas você tinha que saber daquela possibilidade. Daquela possibilidade. E aí, trazendo para a ortopedia, eu sempre gosto de falar, ortopedia não é estética, ortopedia é funcional. Quando eu trato, aí eu vou trazer uma coisa que eu sou apaixonado, todo mundo já sabe, que é o pezinho torto. A minha função não é deixar o pé bonito, não. O meu objetivo é deixar um pé funcional, que ele pise com a planta do pé, que ele ande com a planta do pé e não com o dorso. Então, existe uma grande diferença. No final, doutor, não ficou tão bonito. Eu não sou cirurgião plástico e nem era esse o objetivo. O meu objetivo era ele andar na planta do pé. Tá andando, tá correndo. Doutor, corre que sobe, ele não sei de quê. Tá usando tênis? Tá. Então, minha filha, eu tô satisfeito porque eu tá na literatura. E outra coisa, eu sempre digo, um procedimento, você pode ter sempre as complicações. Então, é muito bom a gente, médico, passar isso, porque o paciente chega para eu quero fazer isso, como se não tivesse risco nenhum. E a gente sabe que todo procedimento é passível de risco. É por isso que a gente faz até a prevenção, faz os exames, faz tudo para quê? Para reduzir esses riscos, que é inerente de um procedimento. Ou não? Sim, com certeza. Não é isso? Então, é justamente isso que a gente tem que colocar. Agora, Flávio, a gente tem uma participação especial aí, de um grande médico, amigo nosso também. Então, vai pro ar. Amigo do podcast Mais Que Ortopedia, é com muito prazer que celebramos mais um Dia do Médico. E ser médico é mais que uma profissão, né? É uma vocação que a gente traz com mistura de ciência, empatia, de coragem para enfrentar o dia a dia. Ser médico é compreender que por trás de cada diagnóstico, de cada plantão, de cada cirurgia, de cada consulta, há uma pessoa, uma esperança, que nós somos sempre uma esperança para cada paciente que nos procura, né, para cada um que vem aliviar a sua dor.
e como é bom devolvermos os abraços em uma alta, vemos o sorriso das famílias quando recebe um parente curado. Ser médico é escolher todos os dias cuidar, mesmo quando o cansaço pesa, não é mesmo? Então, quantas e quantas pessoas dão vários plantões e ainda tem outro turno em casa e muitas vezes largamos nossas próprias famílias para cuidar. Ser médico é transformar o conhecimento em vida, a técnica em acolhimento e o olhar de um consolo. A cada um de nós, nossos amigos, meus queridos amigos, a quem cumprimento também Dr. Rogério, do nosso podcast, a cada um de nós que enfrenta esses desafios com serenidade, que estudam sem cessar em um curso de 6 anos, onde muitas vezes se ficam mais 8 anos até se fazendo residências, tem algumas longas, então já se vão aí 14 anos só fazendo o curso de medicina, junto com a residência. Então, a cada um, que traz seu coração, que oferta o seu coração, nós queremos deixar o nosso maior profundo respeito e gratidão. Feliz Dia do Médico, que nunca nos falte luz, que nunca nos falte coragem para enfrentar o dia a dia, que nunca nos falte coragem para tratar dos ataques que muitas vezes temos recebidos e que possamos continuar levando o nosso amor a cada paciente que nos procura, entregar mais sorriso, mais altas, mais alegria. Um feliz Dia do Médico, com muito carinho, com muito amor a todos nossos amigos. Eu quero agradecer aqui ao Dr. Célio. Ele nem gosta, tá, gente? Pra você ver que tem pessoas na medicina que não gostam de ser chamado doutor, diz que o nome dele não tem doutor não, tá? É Célio. Só vou dizer um detalhe, viu? Que quando eu era estudante, ele era meu preceptor. Ele era nosso monitor de anatomia. De anatomia, né? Você é monitor de anatomia. Olha aí. Olha, Rogério, é uma alegria imensa tê-lo à frente, do HU hoje, o nosso hospital querido. Exatamente. Ontem fez 52 anos, a gente estava lá na cerimônia. E está na mão de uma pessoa competente como o Célio. Rigoroso, um médico daqueles, Daqueles que a gente chega, enche a boca para falar. Cientista, sim, gosta de estudar. Professor nato, alma de professor. É isso que a gente precisa. Não é qualquer um que pode ser preceptor, não é qualquer um que pode ser professor, não é qualquer um que pode ser médico. É verdade, concordo isso com você. É inerente ao nosso DNA, tá na alma, tá inscrito. Esse chamado a gente não foge, E Célio é essa pessoa extraordinária. E ontem ver que o meu HU querido, nosso HU, está nas mãos dele, e ver o quanto ele planeja para aquele hospital, o quanto aquilo é grande, o quanto aquele hospital ele ajuda a população alagoana. Meu Deus, eu tenho tanto orgulho de ter sido dali, de ser cria daquele hospital. Ser cria daquele hospital. De ter feito a minha residência ali. Hoje a gente tem que ir para residências em locais onde possa oferecer condições para a gente. Onde a gente tenha médicos com alma de preceptor, de professor. Porque nem todos. Rogério, eu me deparei muito essa semana com colegas dizendo que não, aquele médico ali não gosta não de residente. Não quer o residente perto dele. Ô, Rogério, me dói tanto. Um dia você foi residente, criatura. O que é que custa você dividir com o seu colega algum tipo de ensinamento? Passar o teu conhecimento. Tudo. Quando a gente ensina, a gente recebe tanta coisa de volta. E é preceptor, e é supervisor de residência. E dizer que não gosta, não quer, É pior ainda. Você se deparar. Eu já vi muitos residentes que estão em medicina e saúde da família e eles dizem, naquele posto eu não posso ficar. Por quê? Porque o médico que está ali dentro, ele não gosta de residente, não gosta de ficar comigo. Aí, meu Deus. Então, o primeiro passo, assim, gente, se você quer ser médico e não gosta de gente, tá na hora de você, assim, procurar outra coisa para fazer, Tem muitas coisas também importantes. Não precisa você ser médico, gente, para você ser feliz, para você ser realizado.
Tem tantas profissões. Agora, não vai querer ser médico só apenas por glamour. Tá? Porque esse é o papel do Mais Que Ortopedia que a gente está vindo aqui. Tá? Tá trazendo. A gente está trazendo pessoas que eu quero mostrar para vocês que existem, sim, médicos. Não é médico, médicos. Tá? Como fala a palavra. Dentro de uma sociedade que está, sim, doente. Você está certo? E que está precisando de médicos para cuidar dessa paranoia do imediatismo, do agora, tá? Do querer, tô realizado, sou médico. Aí depois, médico que não gosta de gente, médico que não gosta de estudar, eu não conheço. Eu não sei. A coisa mais natural que tinha na residência, a gente trabalhava, mas estudava, final de semana a gente tinha que abdicar por... Peraí, gente, como é que eu sou médico e não gosto de estudar? Então, para. Ah, não, mas eu tenho que ir para farra. Concordo que às vezes você tem que ter o equilíbrio. Nós estamos hoje aqui, passamos o dia todinho hoje, né, trabalhando, correndo, na luta. E amanhã, trabalho. Depois já fui chamado para uma feijoada. E às 5 horas... Vamos para a missa de São Lucas, nosso patrono, para que ele nos abençoe por mais um ano, né? Proteja a nossa profissão, nos proteja, nos guie sempre no bom caminho, né, Rogério? Para a gente continuar exercendo a medicina limpa, de boa qualidade, que a gente possa, o que a gente puder fazer para o bem do nosso paciente. Doutora Silvia, tá tão gostoso assim que a gente podia passar até a madrugada toda, mas a senhora sabe, né, que tem aquela plateia ali, e aí eu vou dedurar que é ao vivo, começando ali pelo André, né, parabenizar também pelo trabalho que ele faz, mas tem também a Ana Paula, tem também o Flávio, que fica ali levantando as plaquinhas, tá, gente? Olha a hora, Dona Aurora. E aí, as suas considerações finais? Bom, Rogério, eu quero desejar a todos os nossos amigos, né, um feliz Dia do Médico. Que São Lucas proteja todos. Amanhã estaremos lá em oração, pedindo por todos. E mesmo os que não vão, saibam que estão em nossas orações. Que enquanto também eu puder, estarei em defesa, sim, da nossa categoria. O que puder ser feito para que não nos tirem nossos direitos, eu estou lá para isso. Então, eu espero. A gente não tem grandes coisas a comemorar, né? Mas a gente merece esse olhar de carinho das nossas entidades médicas. Então, o Sindicato dos Médicos faz desse mês de outubro o mês do ano. Então, a gente preparou 2 festas com muito carinho. Fizemos uma noite de homenagem ontem, onde eu pude homenagear 2 pediatras, que eu não sou besta, né? Eu tenho que homenagear as minhas duplas, as minhas cascas de bala. E pude homenagear também 2 obstetras, ó, para isso, ó. Então, assim, e disse a elas que, ao homenageá-las, eu queria estender a todos os pediatras, a todos os obstetras, porque dia 30 é dia do ginecologista. E aí também, dentro do mesmo mês do médico, a gente ainda tem mais o dia da especialidade. Então, quero desejar a todos o meu abraço, o meu carinho. A você, meu amigo, que a gente se reencontrou, né? E eu pude ver, depois de tanto tempo, esse médico maravilhoso que você se tornou. Que os bebezinhos que eu via tão triste, com aqueles pezinhos tortos, estão aí, conseguindo superar. E eu até tô com uma paciente recente, que a primeira coisa que eu fiz para ela foi mostrar seu Instagram. Aí eu disse, é para ele aqui que eu vou mandar você. E não se aperreie, que seu filhinho, você vai ver ela chorando desesperada, porque ela descobriu, né? E eu disse, deixe nascer, você vai ver. Eu vou botar você nas mãos de quem de direito para poder você ver seu filhinho andar e ser feliz. Eu sempre digo assim, né? Que nós somos... Eu acredito. Bom, eu não vou estar brigando, né? Eu acredito sempre nisso, né? Que nós somos instrumentos, nós somos ferramentas. Né? Que existe o médico do médico, que na minha concepção é Deus. Então eu sempre digo o seguinte, nós somos ciência e fé. E a própria psiquiatria hoje fala que a gente tem a parte física, mental, emocional e a parte espiritual. Então, não é só um ortopedista falando nisso. Então, eu tenho visto casos como esse do Eduardo, gente, para finalizar, que
Não tem como dizer que foi eu, que fui. Não tem, cara. O cara tem 19 anos, tá ganhando medalhas. Medalhas que eu nunca penso e nem vou ganhar. Então, você quer dizer que não tem a mão de Deus? Lógico que tem a mão de Deus, gente. Então, ser médico é isso. Ser médico não é apenas fazer um receituário. Ser médico é transformar, é ajudar a transformar vidas. E que a nossa população também ela começa a ficar consciente, tá? Que precisa também nos apoiar. Porque para você ter uma medicina preventiva, precisa de investimento. E aí você para um pouco, você mesmo, para um pouco e reflita. Por que, né, que a gente não investe na medicina, da atenção básica, preventiva, e só quer logo fazer a medicina curativa, que é bem mais caro, que precisa de alta tecnologia, que precisa do robô lá operando? Por que você não faz lá atrás algo para que você não precise desse robô operando? Por que será? E aí não me venham dizer que os meus cabelos estão brancos, que eu estou ficando velho, que eu sou contra a tecnologia. Não, eu não sou contra. Eu sou contra o mau uso da tecnologia ou então o uso indevido por outros motivos. E aí vem com esse discurso. É fantástico um robozinho tá operando. Tá, mas essa doença poderia ter sido prevenida lá atrás? É isso? Se sim, por que não foi? E aí fica a reflexão para você. Então, nesse dia especial, Dia do Médico, onde estamos comemorando nosso segundo episódio ao vivo do Mais Que Ortopedia, agradecendo aqui nossa amiga e irmã, doutora Silvia Mello, e para você, nosso muito, muito, muito obrigado. E dizer a você que vamos continuar nesta luta de trazer informações pertinentes para você. Porque aqui no Mais Que Ortopedia, aqui a gente fala mais do que medicina, a gente fala mais que ortopedia, aqui a gente fala de vida como vocês presenciaram e vida com qualidade. E a você que ficou até agora é porque você gostou. Se você gostou, você vai aqui mais uma vez, e por favor, se inscreva, comente, faça suas críticas positivas e negativas. Compartilhe esse episódio com alguém que você acredita ser interessante ouvir alguma coisa que nós falamos aqui, porque tudo que nós falamos pensando em você. Você é a nossa maior razão de viver. Fica com Deus e até o nosso próximo episódio. E vamos ao nosso brinde. Feliz Dia do Médico. Feliz Dia do Médico.